ao Pode Tudo e Mais. Eu sou a Gabi Moraes, estou muito feliz de te ter aqui de novo. E se é a sua primeira vez, já aproveita, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações e já deixa o like nesse vídeo, tá? É muito importante pra gente. E hoje eu vou receber entre as histórias inspiradoras um rapaz, um jovem empresário que aos 17 anos ele passou em 6 faculdades. Isso sem contar as empresas, as multinacionais que ele foi chamado para trabalhar, mas optou pela empresa da família que está em crescimento constante. Eu estou falando do Paulo Junqueira, que é diretor industrial da Eurofral. Paulo, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada por aceitar o convite, tá? Gabi, obrigado. Um prazer também estar aqui. Espero que a nossa história possa, aí quem sabe, ajudar outras pessoas a correr atrás e incentivar. Eu tenho muito prazer no que eu faço, né? E eu acho que tudo que a gente construiu até agora, o que eu construí até agora com a minha família, acho que tem frutos de todo esse trabalho. E, Paulo, eu queria começar. Eu sempre falo que eu quero começar do começo, porque a gente ouve muitas histórias aqui, né? E pra gente chegar hoje, né? A Eurofral tá eu acho que nesse último ano, né? Mais de quase 250 milhões de faturamento, uma empresa que vem em constante crescimento. No segmento de fraldas, os produtos estão até aqui na nossa bancada, mas o principal, né? A Eurofral começou em 2004, uma empresa pequena, 20 anos atrás. Exatamente. Então, até para nós, sim, esse ano é um ano de satisfação. Dia 1º de dezembro, a gente faz 20 anos, então aí vai ser a data oficial dos 20 anos. Mas sim, se a gente for falar do começo, né? Como tudo começou, que eu posso falar que era uma empresa muito pequena, a gente começou lá atrás em 2004, era uma empresa que, na verdade, veio de uma construção que meu pai tinha na época, uma distribuidora, e ele tinha a distribuição de fraldas, e na época ele falou, putz, vamos montar uma indústria, vamos ter o nosso próprio negócio, a nossa própria marca. Pegamos uma máquina pequena na época, e essa máquina nem era nossa, começamos um trabalho bem pequeno, e aí devagar começou a crescer um pouco a marca, e poucos sabem, né, nossa marca principal chama Personalidade Baby, mas lá em 2004 era Pet Baby, era essa nossa principal marca. Pet Baby? Pet Baby, exatamente. E hoje a personalidade surgiu em 2005, mais ou menos 2006, e a Pet Baby hoje praticamente morreu a marca. A marca ela tem ainda na parte de toalhas umedecidas, mas em fralda não. E a personalidade tomou frente, hoje é o nosso principal negócio, a marca mais conhecida, é o nosso principal produto. Mas em 2004 você era criança, né? Você tem 36 anos hoje. Exato, em 2004 eu tinha 16 anos, estava começando a estudar para a faculdade. Na verdade não, né? 2004 estava no segundo colegial, entrando pro terceiro, aí que eu fui pensar em estudar, né? Até o segundo colegial era só festa. E aí que a gente fala muito louco, né? Porque eu tava falando aqui, você passou em 6 faculdades. Você pôde escolher o que você queria e foi para a USP Engenharia Mecânica. Quando você entrou na faculdade, você já pensava em seguir, assim, no ramo empresarial da sua família? Não pensava, porque assim, se a gente for 2004, né? A empresa começou em dezembro de 2004. 2005 comecei a estudar para a faculdade. Em 2006 que eu fui para a universidade. Então, a fábrica era muito pequena, na verdade, mal tinha uma fábrica ainda. Então, não dá para falar que nesse ano eu imaginei que a fábrica seria algo que eu poderia trabalhar, né? Claro, meu pai sempre foi empreendedor, então assim, desde quando eu conheço por gente, meu pai sempre teve uma empresa. Começou lá atrás com outros negócios, mas é um negócio que ele sempre teve. Então, eu acho que no futuro, ali, de alguma maneira, eu poderia pensar nisso, mas nunca imaginei que seria até numa área que eu poderia atuar, né? A engenharia mecânica que eu escolhi foi muito porque eu gostava de engenharia. Eu, na verdade, sempre gostei muito de física e matemática, né? E aí, quando eu fui escolher engenharia, na época eu achei que mecânica era melhor. Muitos até acham que escolhe por carro, tudo. Pelo contrário, eu não sou fã de carro, não entendo de carro. Mas eu escolhi na época porque eu gostava. E até no primeiro ano de faculdade é uma coisa muito engraçada, porque eu quase desisti de engenharia mecânica, né? Poucos sabem disso. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na USP. A USP é muito avançada em termos de aprendizado, né? Eles entram lá e eles supõem que a pessoa sabe muita coisa que aqui no Paraná não ensina. E eu cheguei no primeiro ano para matemática, foi meu desespero. Foi a pior matéria que eu tive, foi matemática. E aí, quando eu entrei em matemática, comecei a apanhar muito. Não cheguei a reprovar tudo, mas foi minha primeira recuperação da minha vida. A primeira prova que eu tive que fazer, porque minha nota tinha ficado baixa. Aí você pensou em desistir? Aí eu falei, não é pra mim isso. E aí, química eu tava indo muito bem. E eu cheguei a cogitar, falei, vou cancelar a engenharia mecânica, vou fazer engenharia química, tá tudo certo. Química, eu adoro química, eu gostava muito de química, desde o segundo colegial. E aí, na época, eu conversei com a minha mãe, a gente falou, eu falei, putz, quer saber, eu já tô aqui mesmo, vou ficar por aqui. E aí, eu acabei continuando, né? Mas aí, depois, hoje, eu percebo que foi o caminho certo. Engenharia química não era muito pra mim mesmo.
eu gosto muito mais dessa parte. Ou talvez aprendi a gostar pela faculdade, né? Difícil dizer isso Sim. agora. E aí, na empresa, você acaba usando esse conhecimento, porque o trabalho são muitas máquinas, né? É importante a gente até falar sobre isso, porque o trabalho manual fica mais ali na parte da administração dessas máquinas hoje em dia, principalmente nas fábricas, né? Sim, hoje, assim, quando eu falo do meu aprendizado no começo, né, foi um pouco, assim, eu falava, putz, pra que eu vou usar engenharia mecânica dentro da indústria, né? Mas hoje, quando a gente fala da questão de, desde máquina, especificar uma máquina de produção, hoje uma máquina nossa, ela chega a ter 50 metros de comprimento, 100 toneladas, são máquinas muito grandes, né? Uhum. Então não é igual a gente imagina lá atrás, fazer uma fralda numa maquininha que cabe do tamanho dessa mesa aqui. Aquilo. Então, essa parte de engenharia ajuda muito. Então, hoje eu tenho um time de engenharia que trabalha comigo, que responde para mim, que aperfeiçoa a linha, que melhora a linha de produção. Então, para mim, a engenharia foi fundamental no todo o meu aprendizado para o trabalho. E assim, quando você saiu da faculdade, você foi trabalhar em outra empresa primeiro, e aí depois você foi pro caminho, né, para ir para a empresa da sua família. E a gente observa esse crescimento depois que o Paulo assumiu uma parte ali da Eurofral, que tem muito também seu disso, óbvio que tem, né, outros profissionais, né, seu pai, seus irmãos também, mas é importante a gente falar sobre a frente que você tomou dentro da empresa e todo o crescimento que ela vem tendo durante esses anos, né? Quanto tempo você tá lá? Hoje eu tô no Eurofral há 14 anos já, entrei em 2010 para final de 2011, né? Se perdeu um pouquinho de como foi a história, né? Então, quando eu tava fazendo, ainda na verdade em 2008, 2009, ainda era muito, nem tinha muito na minha cabeça o que eu queria da vida, né? Como que eu ia trabalhar, onde eu ia trabalhar. Também, né? É muito difícil, você não sabe, aí você vê, tipo, beleza, a empresa tá crescendo, mas ainda é uma empresa muito pequena, você vê as oportunidades que tem no negócio, você vê as oportunidades que eu tenho de proposta de emprego e tudo. E aí, em 2009, eu comecei a procurar essas propostas. Eu tive várias propostas e eu acabei vindo para a Jacto Máquinas Agrícolas, que fica no interior de São Paulo, em Pompeia. E aí, fiquei trabalhando lá na parte de projetos. Então, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, era uma área focada muito em pesquisa de novos equipamentos e tudo mais. E hoje eu acho que, até olhando o meu perfil, não foi isso o motivo que eu saí na época, né? O motivo que eu saí foi muito porque, tudo bem, eu queria trabalhar com meu pai, mas mais ou menos ali em setembro de 2010, meu pai ele foi pescar, né? E aí tudo mais, ele voltou da pescaria. Se eu não me engano, eu tava com ele, eu acho que sim. E aí depois, tipo, no final de semana, assim, 2 dias depois fiquei sabendo que ele foi parar no hospital com taquicardia. E ele nunca tinha tido nada, né? E depois daquele final de semana eu fiquei pensando, putz, eu acho que eu tenho que estar do lado do meu pai, eu não tenho que estar aqui onde eu tô. E aí eu tinha o meu chefe na época, ele chamava Menão, eu falei, ó, infelizmente, eu vou chamar você para conversar, não vou poder ficar na empresa, né, e vou explicar o que aconteceu. Eu contei para ele a história, que eu ia sair por conta do meu pai, e aí ele falou, ó, eu vou ser bem sincero com você, se você te falasse qualquer outro motivo, eu teria que convencer você a ficar. Esse motivo não tem como falar, família, família. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão, fiquei lá mais 2 meses, resolvi tudo que eu tinha que resolver na época, para concluir tudo minha parte, e aí voltei a trabalhar na empresa. Mas aí foi outro desafio, né, na empresa. Aí eu comecei de baixo, comecei a fazer no básico, aprendendo um pouquinho de cada coisa. Passei em todas as áreas da indústria até chegar onde eu tô hoje. Então, não foi um caminho fácil, não é. Mas uma coisa que eu posso dizer é passar por tudo que eu passei, por todas as áreas que eu passei. Que é importante também, né? Porque hoje é muito difícil quando você tá na posição que eu tô hoje, de você não conhecer todas as etapas do processo, né? Claro que eu não conheço 100%, difícil conhecer tudo, mas o fato de você conhecer e ter uma noção de como as coisas funcionam, você consegue muito mais fácil tomar as decisões, né? E eu acho que isso a gente até pode colocar num meio, né, empresarial para os filhos, né, os sucessores. Como é importante eles fazerem isso, né? Começar lá de baixo, conhecendo, porque você também ganha respeito dos colaboradores que estão lá dentro. Exato. Né? Hoje, você sabe, né? O Samuel tá vindo logo aí e essa é uma das coisas que a gente discute muito em casa. Como que a gente vai criar o nosso filho no mundo de hoje para que ele tenha esse ensinamento, para que lá na frente ele tenha vontade de entender que as coisas não são fáceis, que você tem que vir de baixo, trabalhar muito, né, e conseguir as coisas e conquistar as coisas, né? Porque quando você ganha as coisas, quando você recebe as coisas ali dada, não é a mesma coisa. E eu acho que o fato de, claro, na época a gente não concorda com o pai e com a mãe, eles sempre estão errados, né? Mas depois que a gente, principalmente eu posso falar isso claramente, hoje eu entendo e concordo plenamente com tudo que eu tive de criação e de treinamentos, enfim. Né? Alguns podem ser de propósito, outros não, mas eu acho que o que eles fizeram me fez tornar o que eu sou hoje. E eu acho que isso aí faz total diferença no dia a dia. E uma outra coisa bacana, né, que o Paulo saiu na revista Exame desse ano, né, que foi faz uns 2 meses atrás.
que a gente, eu acho assim, eu conheço, o Paulo estudou com o meu esposo desde criança, então é nosso amigo íntimo, assim, então ver essa história, a gente acompanhar esse crescimento também é muito bacana. E vocês estão entre as 30 maiores empresas do Sul, é isso? Nós estamos entre as 500 maiores empresas do Sul. 500 maiores empresas do Exato. Sul, e daí tem um ranking que vocês ficaram entre os 30, vocês estão em 23º. Esse aí foi vamos lá um pouquinho. Falando da Revista Vamos por Exame, partes. vamos lá então. A gente está entre as 500 maiores empresas do Sul do Brasil. Isso aí nós estamos falando de 100% das empresas. Isso aí não tem a separação de nível de empresa nem Sim. faturamento. A gente está entre as 500 maiores do Sul do Brasil. E quando a gente fala desse ranking da Exame, a gente está 20ª, alguma coisa também que eu não lembro, da empresa, do nosso tamanho das empresas que mais cresceram no ano de 2023 versus 2022. Que foram um pouco mais de 25%, né? No ano de 2023. E isso é muito representativo. E aí, quando a gente olha aqui para essa mesa, quando começou lá com a Pet Baby, que você estava falando, e hoje são mais de 40 produtos, né, que a Eurofral fabrica, dentre as marcas próprias e outras, né? Mas é uma extensão gigante de coisas. Hoje, assim, a gente saiu lá atrás, por exemplo, de uma personalidade, que era uma fralda infantil, uma linha muito pequena. Hoje a gente tem uma extensão de portfólio muito grande, né? Então, quando a gente fala de indústrias de produtos descartáveis, hoje a gente pode falar assim com propriedade. A Eurofral tem o maior portfólio de produtos descartáveis do Brasil quando se fala em fabricação. Claro, eu vou olhar alguns concorrentes, eles têm outros produtos, mas é tudo terceirizado. Quando eu olho de fabricação, nosso portfólio é o maior que tem. Então, nosso portfólio é super completo, a gente tem de tudo, né? E o que você falou agora, assim, a gente tá entrando muito forte na parte de marca própria também. Então, fora a personalidade, a gente tem outros clientes fazendo a marca, que hoje é muito normal. Você vai numa rede de farmácia, ele tem a marca dele. Sim. Você vai numa Nissei, tem a marca dela. Você vai numa Droga Raia, tem a marca dela. E a gente também tá buscando isso como uma extensão de mercado, que já é 25% do nosso faturamento. Olha que beleza. Então, era nada. Quando a gente olha 2019, ele era praticamente nada. Quando eu olho 2020, a gente teve uma fase ali que a gente foi muito... Assim, eu até falo que é uma triste coincidência quando eu falo mundialmente, mas para nós foi uma feliz coincidência de ter feito a coisa certa na hora certa, né? Mas durante a pandemia, na verdade, pré-pandemia, a gente fez um projeto muito grande com Unilever, né? E Unilever foi o projeto que a gente lançou, o Lencinho Omo, que você lembra bem disso. E esse projeto foi pré-pandemia, né? Então a gente não fez nada pela pandemia. E esse projeto de lançar o lenço desinfetante antes da pandemia fez com que o nosso projeto de marca própria, dessa parte de terceirização, crescesse muito rápido. E a gente começou a olhar diferente para o mercado que a gente não tinha noção. Que é o mercado de trazer o nosso conhecimento, o nosso know-how para uma área, né? Que, na verdade, você pega uma Unilever, ela é muito boa no que ela faz, mas ela não faz lenço umedecido. Então a gente pegou o know-how deles como indústria, o nosso lenço umedecido, vamos fazer isso junto. E aí nós fizemos um projeto, foi super bem. E de lá pra cá, claro, nunca deixa de trás de lado de frau, personalidade, isso ainda é o nosso, sabe, a nossa menina dos olhos de ouro, a gente não deixa pra trás, mas a gente tá fazendo um negócio nosso se tornar, que é parte de marca própria. Inclusive, semana passada, eu tive num evento da Associação Brasileira de Marcas Próprias, que inclusive a gente é associado, e a gente foi premiado como o melhor fornecedor de marca própria no mercado farma. Olha, que massa. E eu acho até importante a gente falar sobre os lencinhos, porque... quem já teve a oportunidade de usar os produtos personalidade, esses lencinhos aqui, ó, esses 3, tem mais, tá? São não cabia na mesa. Não cabia, são vários produtos, mas aqui a gente tem alguns. A qualidade desses lencinhos realmente é indiscutível. A gente tem grandes marcas aí, né? Tem P&G fazendo Pampers, Hugs. Pode falar que pode tudo. Pode. Mas a comparação é bizarra. Tem gente que usa. É bizarra. Eu acho uma diferença muito grande e a maioria das mamães que usam os lencinhos da personalidade, elas amam. E aí eu achei esse daqui, eu preciso muito falar das mulheres, que é impressionante. Eu não sei o que tem aqui dentro, né? A gente não consegue ter noção, mas a gente tira a maquiagem total, não irrita a pele, eu tenho rosácea. Então é muito impressionante isso que vocês vêm fazendo. E é óbvio que existe uma qualidade, um produto de pesquisa por trás também, né? Sim, hoje, assim, a gente fala de alguns marcos da Eurofral, né? Que eu acho que sempre tem algumas fases ali, algumas etapas que você fala, putz, isso aqui marcou a Eurofral. Hoje, inclusive, eu estava numa reunião com o time de marketing e a gente estava desenhando a nossa história dos 20 anos, que isso aí, a gente vai mostrar isso semana que vem e tudo mais. Legal. E mostrando o que foram os marcos nossos, né? Então a gente fala, beleza, Pet Baby lançou lá atrás, mas quais foram os marcos que realmente a gente vê a Eurofral mudando? Acho que a gente tem 2 marcos muito grandes. Um da personalidade, da toalha personalidade, que é esse cara que você falou da esquerda aí, que quando a gente lançou ele em mais ou menos 2016...
a gente foi numa aposta diferente. A gente estava indo numa aposta igual a todo mundo, produto muito igual de mercado, produto de baixa qualidade, e não ia. A gente falou, vamos reinventar, foi uma ideia do meu pai na época, a gente conversando. Eu falei, pai, putz, eu consigo um material importado com uma qualidade muito melhor do que o nacional e quase o mesmo preço. Então vamos para esse mercado. E a gente fez isso, claro, outro mercado na época, isso logo depois todo mundo viu, e aí quando começou a se importar, e aí nosso produto começou a ficar mais caro. Mas quando a gente começou, foi uma aposta assim, ó, nós vamos fazer mais pelo mesmo preço. E aí isso aí foi muito rápido, depois a gente começou, claro, todo mundo viu, a gente começou a pagar mais caro o material, porque é um material muito mais caro, só que a gente vê que a Eurofrau é outra depois disso. Por quê? Até então, a gente era uma marca do interior do Paraná que fazia um produto bem mais ou menos, e aquela conversa, tem um concorrente que faz a mesma coisa. Na hora que a gente lançou aquilo, ele falou, não, pera lá, a toalha personalidade é uma toalha totalmente diferente. Então é um marco pra nós que fala, a marca personalidade é uma marca conhecida por qualidade hoje. Coisa que em 2015, 2014 não era mais uma fábrica e ponto. E que vocês vão investindo nisso, né? Acho que nas fraldas também, cada vez mais tecnologia. Agora tem essa do shortinho, né? Aquela que veste assim também. É a queridinha da mamãe agora, principalmente quando o bebê tá grandinho. Então eu acho que vocês vêm investindo nisso, né? Com qualidade. Quantos funcionários vocês têm hoje dentro? Hoje nós estamos com 560 funcionários. É muita gente. A empresa está em Rolândia, né? Em Rolândia. Nós temos 2 plantas em Rolândia, uma planta de lenço umedecido, uma planta de fralda descartável, e nós temos mais 3 centros de distribuição, né? Um é em Rolândia também, então são 3 empresas em Rolândia, aí mais São José dos Pinhais ali na região de Curitiba, Anápolis em Goiânia e mais Cotia em São Paulo. E aí o foco de vocês é venda nacional, vocês vendem para o Brasil todo, mas existe um consumo maior, né? Que é a região sul, sudeste? Na verdade são 2 pontos, né? O consumo sim maior sudeste pela questão demográfica, né? Mas quando a gente fala de volume, o Nordeste é um volume muito forte, mas para nós ainda é muito embrionário o projeto Nordeste. É um mercado que a distância é muito grande, você pega a questão de custo logístico em produtos igual fralda, é muito alto, por questão de espaço em caminhão, então acaba que quanto mais longe o estado do Nordeste, mais difícil é você mandar produto para lá. Mas nem por isso a gente tá deixando de fazer. Esse domingo, por exemplo, tô indo pro Nordeste atender cliente em Bahia, Recife, então até a gente tinha combinado a última vez de conversar e eu tive que ir pra Fortaleza. Gente, foi difícil, tá? Eu estou desde quando eu montei o podcast, grava comigo. Não, eu tô em tal lugar, porque ele viaja. E outra coisa importante também, as línguas que o Paulo fala, né? Inglês, espanhol, arrisca um mandarim. Não, isso aí não. Fala umas palavrinhas. Tá vendo? Tipo assim, é uma coisa que... E você óbvio, já sabia, mas acho que com o seu trabalho também é uma coisa que acaba expandindo, né? Hoje, quando você fala de, por exemplo, em espanhol, eu aprendi na raça, né? Aprendi porque eu tenho muito fornecedor aqui na América Latina, tem cliente na América Latina, então você acaba tendo que aprender. Sim. E no final começou com um portunhol bem safado, hoje eu me viro bem, você sabe, já viajou, então me viro bem no espanhol. Mas inglês foi uma coisa que fiz desde criança, né? Sim. Inglês eu fiz, nunca morei fora, mas fiz inglês fala muito bem. Desde os meus, sei lá, 12 anos. Depois, durante a faculdade, fiz muito pouco de inglês e hoje... Sem inglês não ia acontecer nada do que eu faço, né? Sim, né? E é importante a gente falar disso também, porque é um produto que precisa de muito material que vem importado, né? Hoje, assim, 70%, não, 60% não, 75% do produto que a gente usa para fazer fralda e lenço é importado. Mas, quando eu falo dos outros nacionais, a grande maioria eu compro de multinacional. Então, acaba com que se eu não tenho uma relação com alguém que fala inglês, eventualmente, igual 3 semanas atrás, o nosso principal fornecedor da parte elástica da fralda é a Lycra, né? A marca que todo mundo conhece, né? E a gente é fornecedor cliente deles há muito tempo. E eles têm fábrica no Brasil, eles têm pessoal no Brasil. Mas semana retrasada teve aqui o vice-presidente e o presidente global da companhia, ambos americanos. Então aí acaba que você precisa ter relacionamento falando inglês também. Isso faz parte do dia a dia e sem isso, acho que as coisas não andariam da maneira que andam hoje. E é importante, né? Então quando a gente fala para as pessoas que estiverem assistindo, né? Você quer fazer esse trabalho... que seja de sucessão, ou você quer chegar ao ponto, é importante a gente saber falar outras línguas, saber a comunicação também, né, Paulo? Porque, assim, eu acho que não é só, você é expert você sabe lá, você fez engenharia, você sabe mexer com ele. Mas existe a questão do relacionamento para as empresas crescerem, né? Relacionamento com o cliente, relacionamento com o fornecedor. E é isso que a gente vê que as empresas estão fazendo cada vez mais. Para você chegar com isso daqui no mercado, você precisa ter um bom relacionamento lá na prateleira do mercado também, da farmácia, enfim, de onde estiver. E eu vou te falar que, para mim, essa é a parte mais difícil, né? Porque quando você fala assim, você combinar, eu sou uma pessoa de exatas, na minha cabeça pensa muito reto e muito exato, e eu comecei literalmente a atender clientes. Eu posso falar que meu projeto primeiro atender cliente foi esse projeto com Unilever,
Mas esse projeto com o Lelé foi um projeto muito técnico. Então não foi um projeto que eu sentei com o comercial deles para negociar. Sim. A gente desenvolveu um projeto junto com uma outra empresa, e essa empresa apresentou o projeto para eles, junto conosco, e basicamente eles compraram a ideia e o projeto andou. Não teve briga, cliente, negociação comercial. Claro que toda negociação de preço existe, isso é normal, né? Não vamos achar que não existe. Mas foi uma negociação muito mais técnica. Depois que a gente começou a entrar nos últimos 2 anos, que eu comecei a focar muito mais em marca própria, eu tive que mudar um pouco o meu foco. Então, claro, eu sou um cara industrial, eu nasci da indústria, eu tô há 12, 13 anos dentro da indústria Neurofral. Esse foi meu começo e até onde eu tô hoje. E os últimos 2 anos eu tive que mudar o foco, claro, eu ainda continuo com a mesma responsabilidade, mas eu tive que começar a atender cliente. E para mim isso foi o maior desafio, porque o comercial em si, normalmente, é muito blá blá blá, conversa fiada, e eu não sou assim, eu sou muito direto, né? E assim, principalmente vendedor é terrível, né? E eu sempre atendi vendedor, porque eu sempre fui da parte de compras. Então a parte de matéria-prima eu comprava, né, na fábrica, comecei umas coisas que comecei fazendo, e eu comecei a negociar e tudo, e é uma coisa que tá no meu time também, tem outra pessoa que toca isso comigo hoje, mas quando eu vi o fornecedor querer me enrolar, pra mim, não nem vendia, não via, voltava na próxima reunião. Porque o cara tem que falar, putz, o que você precisa, pra onde você quer e tudo mais. Quando eu fui pro comercial, o cliente não é assim, eu não posso chegar assim no meu cliente. Então tem que mudar um pouco a estratégia. Só que eu não consigo. Então, hoje o quê? Eu sou um pouco mais flexível, mas eu sinto, eu sou muito direto, eu não vou perder, é assim, assim, assado, o produto que eu tenho pra oferecer é esse, e o que nós precisamos? O que você precisa fazer? Eu não vou ficar passando pra 10, você precisa chorar pra 9, eu te fazer 9,50, não é meu perfil. Então você tem que, claro, virei um pouco a chave, tô em outro mercado, mas eu tive que me adaptar do meu jeito, mas me adaptar um pouquinho à parte comercial. E hoje, igual semana que vem tô indo viajar a parte comercial, semana retrasada tava na parte comercial, coisa que antes eu só viajava para o fornecedor. E a gente se surpreende também com esses caminhos que a vida acaba levando, né, profissionalmente, porque a gente acaba aprendendo também coisas. Às vezes a gente fala, eu nunca vou fazer isso na minha vida, imagina, eu tô aqui, eu fico aqui atrás. E não, né, a gente se surpreende com isso também. Eu tinha certeza que eu nunca ia entrar na parte comercial. Tá vendo? Eu tinha certeza. É importante eu falei isso, não é pra também. mim. E sabe qual que é o meu discurso? Agora eu parei um pouco, né? Quando eu ia negociar, o cara falava, vou te falar bem a verdade, eu não sou comercial e é assim, esse assado. Aí, as últimas reuniões, o cara olhou assim pra mim e falou, não, mas espera lá, como assim você não é comercial? Lógico que você é comercial. Eu falei, então tá bom, não vou falar mais isso, acho que isso não funciona mais. A gente também não enxerga, né, esse potencial. Mas é importante também essa reviravolta. E agora a gente falando de empresa, quais são os próximos passos aí da Eurofral? Então, tava em reunião hoje com isso pra gente... Na verdade, essa reunião tem caminhado já há um bom tempo, hoje eu tava passando um pouquinho e revisando isso, mas quando a gente olha os nossos próximos passos, né? A gente tá com um projeto de investimento de 50 milhões para os próximos 3 anos. Então, isso é uma coisa que a gente já tá... A gente tem diversas frentes de investimento. Algumas eu divulgo, outras não, né? Sim. Mas a gente tem um lado um pouco diferente, né? A nossa concorrência normalmente é uma concorrência muito... Como é que eu posso dizer? Eles exploram muito essa parte de investimento e eles mostram muito, e nós somos mais fechados, mais tímidos um pouco, e a gente guarda pra nós, né? Mas o que a gente tem feito? A gente tá construindo uma nova fábrica, uma fábrica de lenços umedecidos, essa já tá em andamento, inclusive hoje de manhã eu fui lá pra ver, a gente já tá na parte de concretagem e tudo. E vai ser em Rolândia também. Rolândia, 20 mil metros. Então essa fábrica, nós vamos sair da atual fábrica de lenço de 3 mil para 20 mil. Então nós temos 15 mil metros hoje de fábrica de fralda, 3 mil de lenço. Vou manter os 15 de fralda, vou aumentar 20 de lenço. Então nós vamos aumentar nosso parque fabril para praticamente aí, mais uma ampliação na fábrica de fraldas que a gente deve fazer no ano que vem, 37 mil metros quadrados de 2 fábricas em Rolândia. Então esse é já um primeiro investimento. A gente teve uma linha nova de lenço umedecido que chegou para nós faz 2 meses. Isso aí nós dobramos a capacidade de produção. Então hoje a gente é um portfólio que está investindo muito. E o nosso foco para os próximos 2 anos é muito investimento em automação de linha. E quando a gente fala em automação de linha, o pessoal já pensa, putz, nós vamos tirar a mão de obra. É a primeira pergunta, né? Mas não é isso. Quando a gente fala... A gente tem 2 problemas, né? Primeiro problema hoje, a gente pensa muito em ergonomia, né? Funcionário fazer aquele serviço repetitivo e pesado. Que não é nem legal para a pessoa que está trabalhando. Exatamente. Ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta de pegar peso, né? Então, tudo que é pesado, nós estamos tentando automatizar. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente já colocou, por exemplo, robô em linha para poder montar pallet, que o cara não precisa pegar peso o dia inteiro. Isso a gente já fez, né? E a gente tem outro ponto, que Rolândia é uma cidade extremamente industrial. E a gente não tem mão de obra em Rolândia. Então, qual que é o melhor dos mundos? Pegar a equipe que a gente tem hoje, que é super competente, e vamos pegar esse pessoal e trazer ele para outros lugares que a gente tem deficiência. E onde tem serviço repetitivo, que eu consigo automatizar, a gente vai automatizar. Então, a ideia disso, pelo contrário, hoje a gente deixa de crescer por não ter mão de obra, e não porque a gente não quer contratar. Então, é um apelo um pouco diferente, né? Sim. Mas é um dos focos que a gente está em investimento. Então... E vocês, né, falando nessa parte de mão de obra,
a gente vê muitas empresas do ramo, tipo, de moveleiro, por exemplo, que tá difícil. O ramo da costura, que tá difícil a mão de obra. Na fábrica também existe essa Eu vou te falar que eu deficiência? não conheço nenhuma empresa que fala pra mim hoje que tá fácil mão de obra. Ultimamente, você pega regiões igual Paraná, por exemplo, Sim. São Paulo, que são extremamente, né, industrializadas, modernizadas, urbanizadas. Eu não conheço nenhum que fala pra mim, ó, nós temos sobra de mão de obra. Isso Não quando tem a gente mais. conversa com empresários, né, enfim, do ramo da indústria, eles repetem muito, né, dessa deficiência do mercado. E muita gente precisando trabalhar também, então... É que a gente não entende, né? É, E eu acho que é um assunto muito difícil da gente entrar. sim. Mas é uma coisa que você não entende. Todo mundo precisando de mão de obra e muita gente falando Em que não tem grandes emprego. empresas, então já fica a dica aí, né? Fiquem de olho no mercado de trabalho, até porque Londrina e região tem grandes empresas, a Eurofral é uma dessas, né? E eu acho que se a pessoa tiver força de vontade, e é importante falar isso, né? Existem planos de carreira dentro de uma empresa, né? Sem dúvida. A gente, na verdade, até ano passado, quando você pega uma empresa familiar, né? Isso acaba acontecendo muito atropelado. Então começa a crescer, você não perde muito o controle, você não sabe para que lado você está indo, principalmente nessa parte de cargos, nessa parte pessoal. E ano passado a gente contratou uma consultora justamente para organizar essa parte de plano de carreira. Para a pessoa entender onde que eu posso começar até onde eu posso ir. Que é o que a gente não tinha essa noção. Né? E hoje a gente tem muito bem desenhado isso. Né? O plano de carreira, para onde a pessoa vai. Inclusive a gente tem muitos atrativos financeiros para atrair mão de obra. Então a gente tem atrativo de tudo que é jeito, Sim. sabe? Porque hoje em dia a mão de obra realmente é nosso calcanhar de Aquiles. Então eu falo isso bem claro. Eu acho que hoje quem fala, por exemplo, que não tem emprego é porque não quer trabalhar. É a minha opinião. Quando a gente fala, obviamente, de Londrina, Rolândia, cidades que a gente tem conhecimento. Nós não vamos falar de outras cidades que realmente tem lugar que não tem muita mão de obra mesmo. E a gente tem que falar do que a gente tem realmente, é o que você falou, de conhecimento e é isso. Você vê cidades aqui da região, por exemplo, Cambará, por exemplo, fechou uma indústria gigante na cidade, o pessoal tá vindo pra cá trabalhar, porque não tem oportunidade. Mas você pega Londrina, Rolândia, Cambé, Arapongas, as cidades são bem industrializadas, então tem muita oportunidade. E é isso. Eu acho que a gente cortou um pouco o caminho, né, falando dos trabalhos, mas da onde a Eurofral pode chegar. Tem algum lançamento aí para os próximos, você falou, os próximos 3 anos, óbvio que vai ter surpresas aí para as pessoas também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso falar, eu acho que não vai doer, mas a gente pro ano que vem, assim, ano que vem eu falo ali praticamente janeiro, fevereiro, já tá em produção, já e tudo mais, a gente vai lançar a nossa linha de cosméticos infantil. Então a gente vai lançar... Que já tem, né? A pomadinha... A gente só tem a pomadinha hoje. Tá. Mas nós vamos entrar na parte de shampoo, sabonete. Então nós vamos entrar em toda essa parte de tratamento para bebê, principalmente. Que bacana. E aí depois a ideia é estender esse portfólio para a parte kids também. Mas por enquanto, shampoo e sabonete, janeiro e fevereiro tá no mercado. Então já fiquem a dica aí. Você encontra os produtos da Eurofral onde eu sei, sempre no supermercado Viscard, que também é um dos meus parceiros, né? Mas também na Farmácia São João encontra. Onde mais? Droga Mais encontra, né? A gente tem no Tonhão também. No Tonhão. Tem mais? Tem mais. Almeida Mercados também. Na loja, na Baby Fraldas também. Fraldas. E, enfim, qualquer lugar. E na internet também, né? E na internet a gente tem alguns parceiros, como a Net Fraldas, Baby Fraldas. Então tem alguns parceiros, fora outro, Mercado Livre tem de monte também. Muitos clientes nossos vendem lá. Então, assim, a gente tem até crescido bastante. Londrina é um desafio de mercado para nós também. Às vezes a gente olha, putz, Londrina está dentro de casa, não é um mercado bem complicado, mas é um lugar que a gente tem crescido. Londrina é nossa... Na verdade não é a terra do Eurofral, mas é a minha terra, né? Sim. Nascida e criada em Londrina, então... Não, é a terra também. E eu acho que as pessoas elas precisam conhecer, tá? Você é mamãe, ou você, né? Porque existem as fraldas adultas também. Tá no pós-parto, idoso que precisa, tem alguma incontinência, tem a linha PET, são os tapetinhos pros doguinhos, pros gatinhos, eu não sei se usa tapetinho, não, gatinho, né? Não. Mas pros cachorrinhos, enfim, tem o tapete. Tem também aquele que põe pra trocar a criança. Gente, tem tanta linha. Tem o de proteger a cama também pra dormir, né? Esse é um produto que eu acho assim, tá muito bom pra criança que faz xixi bem. na cama. Tá crescendo bastante essa linha de produto. Porque é um mercado que não tem no Brasil. O mercado brasileiro ele não é maduro, né? Ele não é maduro por questão financeira. Porque se fica só falando de fralda hoje, é um mercado, claro, gigantesco. Sim. Né? Mas é um mercado muito comum, tem de tudo. Então a gente tá buscando esse diferencial. E tem uma concorrência também grande daquelas marcas que estão lá pra trás. Gigantesco. E aí vocês acabam ganhando um espaço
bem grande nesses outros produtos. Eu acho muito bacana esse trocador portátil, enfim, o de pôr na cama também. Esse é um legal que vai ter em breve um lançamento dessa linha também. Inclusive, a gente concluiu ontem os testes em máquina, tudo, agora a gente vai para a parte de produção. Mas a gente vai lançar aí, imagino que deve lançar até fevereiro, março, um trocador pequenininho. Porque hoje o nosso trocador, ele é meio grande. Pra você poder, sim, porque ele vai ter 60 centímetros por 40, então além de ser muito pequenininho, você colocar na bolsa. Por exemplo, você tem aqueles trocador dentro de casa, que é almofadado, hoje tem uma capa plástica em cima pra... E a capa plástica, além de ser desconfortável pro bebê, você também tem que lavar ela. Você coloca do tamanho certinho, principalmente bebê recém-nascido, coloca ali e deu, estragou. E assim, o bebê não vaza toda hora. Então, às vezes, acaba dando 2, 3, 4, 5 dias ali. Então, é um produto que a gente vai lançar agora também, que ninguém tem no mercado. Normalmente, os mercados são maiores, a gente vai trazer esse pequenininho também, trazendo diferencial. Vocês estão vendo? É muita coisa. Eu acho que a Eurofral, ela vem num crescimento constante, vai continuar num crescimento constante. Vocês vão ouvir muito falar desse nome aqui, né? Eurofral, Paulo Junqueira também. Eu acho que é importante. Guarda, salva isso. A gente ainda vai relembrar esse episódio nos anos aí, vendo o crescimento de onde a empresa chegou. Fico muito feliz de te receber aqui, tá? Obrigado por aceitar esse convite, por dividir um pouco da sua história. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo, elas entendam, né? Nada começa pronto, né? Nada começa grande. Nada começa grande. Tudo vem de muito trabalho, muito esforço, e que ainda tem muito trabalho e muito esforço. Não é porque vocês já chegaram num patamar elevado que precisa estagnar, né? Nunca descansa. Eu vou falar que eu acho que só piora. Quando eu, há 6 anos atrás, eu olhava, não, daqui a 1 ano acho que eu descanso. Daqui a 1 ano eu consigo melhorar, tô formando equipe. Só que você forma equipe, uma coisa cresce outra. Aí você começa, cresce outra. E eu vou te falar que o ano que eu acho que eu mais trabalhei foi esse ano. E a fábrica nunca para, né? Tipo assim, de madrugada, funciona, a gente só para domingo só. Então é uma coisa muito... A gente só para domingo pra manutenção ainda, ou seja, a gente tem equipe trabalhando. Então, mas assim, a fábrica roda loucura. 24 horas, então de vez em quando toca o telefone de madrugada. Isso eu não tenho o que fazer, faz parte do negócio. Muito obrigada, tá? Obrigado a você, Gabi, foi um Parabéns. prazer e desejo muito sucesso, acho que tem tudo pra voar. Obrigada, Obrigado. gente. E eu já vou aproveitar também, agradecer o meu espaço Self Storage, né, que é uma empresa de autoarmazenamento. São boxes de 1 metro a 30 metros quadrados. O estúdio aqui do Pode Tudo e Mais fica dentro do meu espaço Self Storage. Então a gente já vai deixar as informações aqui, @meuespaço_SS nas redes sociais para vocês seguirem. Já fica a dica, quando você tá precisando de espaço, vem aqui pro meu espaço, tá? E também a Eurofral, o @Eurofral, tem @personalidadebaby, @personalidade_lady. A gente vai deixar todos os arrobas aqui das redes sociais para vocês seguirem. Muito obrigada. Semana que vem, quarta-feira, 7 horas da noite, eu tô de volta, tá? Beijão. Obrigado.